Boa noite a todos. Que possamos, então, nesta noite, sentirmos as vibrações amorosas dos nossos amigos durante todo o trabalho. A pedagogia de Jesus. Hoje, então, nós vamos falar da real tarefa que Jesus teve conosco quando aqui esteve e estende até os nossos dias essa sua função de educador. Então, na temática da pedagogia, nós vamos ver que Jesus não veio com o intuito, como entendem alguns, de ser o Salvador, de ser o milagreiro, de ser o Deus. Jesus é o exemplo, o guia, o ser mais perfeito que Deus nos deu para que nós aprendêssemos com seus ensinamentos e aí sim, num esforço próprio, nós buscarmos a nossa própria salvação. Jesus é o educador do ser humano. Ele trouxe uma tarefa absolutamente e exclusiva educadora. Esta tarefa é de uma educação para o espírito. Então ele é o nosso educador espiritual. É o educador que Deus conseguiu fazer com que nós tivéssemos ele, para que, seguindo seus ensinamentos, buscássemos extirpar em nós as imperfeições. Jesus não ensinou em nenhuma cátedra, não fundou escolas, não fez parte de nenhum grupo de cientistas. Jesus pregava nas praças, nos montes, à beira do lago Genezaré, pregava na casa de Pedro, mas o que ele usava de instrumentos eram as suas palavras e principalmente o seu amor. Porque as suas palavras eram vivenciadas por ele. E aí, seguíamos como exemplos para todos aqueles que tiveram contato com Jesus. Nós vamos ver que a função educadora de Jesus é a verdadeira proposta educativa. É quando movimenta as nossas forças interiores para buscarmos o despertamento da nossa consciência. É o verdadeiro educador que não traz as situações prontas, mas que busca dentro de nós cada uma das forças, cada uma da condição de despertamento, de acordo com a maturidade, de acordo com a vivência de cada espírito. E para esse ensinamento, Jesus se utilizou diversas metodologias. Ele usava recursos fundamentados na sua linguagem simples, na sua exemplificação. Ele utilizou preleções como os sermões, principalmente o Sermão da Montanha, as exemplificações quando ele fala das parábolas, principalmente da parábola do semeador. Se utilizou das narrativas, quando ele reunia as multidões para narrar como era realmente a casa do Pai. Ele se utiliza de conversação didática, principalmente quando ele vai falar com a mulher samaritana na beira do poço, quando ela, na qualidade de mulher, não poderia nem dirigir o olhar para o homem, quanto mais dialogar. E Jesus vai até ela, então, mantendo essa conversação. Ele se utiliza também da observação, quando ele está observando as pessoas colocarem as moedas no gasofilácio, aquele coletor de moedas, e ele observa a viúva que dava tudo o que tinha. Ele também se utiliza das ilustrações para o exemplo. As ilustrações simples, olhai os lírios do campo, olhai as aves dos céus, as parábolas que nos trazem ensinamentos
de todos os matizes, ensinamentos para o nosso dia a dia, ensinamentos para a vida futura, ensinamentos de paciência, de perdão, etc. E também ele se utilizava das perguntas, quando ele fala o que está escrito na lei, o que é a lei. Também os debates, o que diz o povo ser o Filho do Homem. Ele também fazia com os seus apóstolos esse tipo de despertamento da consciência, mostrando aqui as suas funções de verdadeiro pedagogo da alma humana, aquele que extrai de dentro do ser pensante as suas potencialidades, que vê desabrochar cada um de acordo com o seu tempo, o seu amadurecimento, ver desabrochar as suas virtudes. E por último, e não menos importante, a exemplificação. Jesus se utiliza dos seus atos também como uma ação pedagógica, principalmente quando ele passa aquela situação junto à mulher adúltera, onde ele pergunta: mulher, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Então, assim, nós vamos ver que realmente a proposta de Jesus é educativa, é o pedagogo do amor, é o pedagogo que Deus oportunizou para todos nós, humanos terráqueos, que fôssemos, que estamos matriculados nesta escola terra, que tivéssemos ele como o nosso professor. E assim nós reunimos algumas citações dos seus ensinamentos. Jesus não veio nos ensinar como nós poderíamos ser felizes aqui. Ele veio nos ensinar fundamentalmente sobre a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Ele, então, numa passagem, vai dizer, registrado que está por São João, no capítulo 18. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio, tendo feito vir Jesus à sua presença, perguntou: és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é daqui. Mostrando que nós estamos aqui de passagem, que o nosso reino é junto ao reino do Pai, que não faz parte do mundo físico, este reino, mas que serve de necessidade evolutiva para todos que aqui se matriculam. Jesus também vai dizer: há muitas moradas na casa de meu Pai, nos explicando que nós não estamos sozinhos no universo, nos explicando que nós todos habitamos mundos de acordo com a nossa condição evolutiva, que nós já habitamos mundos primitivos, estamos no mundo de provas e expiações, passaremos para o mundo de regeneração, depois para os mundos felizes e por último os celestes ou divinos, mostrando que tudo no universo, todos os mundos são habitados. Hoje a ciência já está comprovando, à medida que se obtém dados com as sondas nos diversos planetas, nos diversos astros, que a possibilidade da vida como se entende na Terra já é também visível em outros mundos, visível como uma possibilidade, né? Mostrando que o que Jesus veio nos dizer é que não é só a Terra que é a casa do Pai, o universo é a casa do Pai, e que nós estagiaremos em diversas moradas de acordo com a nossa evolução. Também, ele, nessa citação das novas moradas, ele deixa claro nessa citação de João: não se turbe o vosso coração, crede
Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lhe teria dito, pois me vou para preparar o lugar. Depois que eu me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também aí vós estejais. Nos mostrando que a vida continua, porque se Ele foi e iria preparar um lugar para nós, é sinal de que nós também o seguiremos. Claro que na condição de espíritos perfeitos poderemos habitar onde Jesus habita. Um outro item que ele veio nos explicar é a reencarnação. Ele veio nos ensinar. Por quê? Porque naquele tempo os judeus já aceitavam uma reencarnação com o nome de ressurreição. Então Jesus vem nos explicar através dessa citação de João. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vejam só, o doutor da lei chama Jesus de mestre, o único título que Jesus aceitou. E ele diz que vem da parte de Deus para instruir, não para salvar, não para fazer milagre, não para ser confundido como Deus, não para isso, para aquilo. Ele veio da parte de Deus para nos ensinar, para nos instruir. E assim ele segue. Disse-lhe Nicodemos: como podemos nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Onde Jesus faz uma diferenciação, que os pais doam as células materiais formadoras do novo ser físico, do corpo que servirá para aquele espírito. Mas o espírito é nascido do Espírito, não vem da carne, mostrando que nós somos filhos dos nossos pais apenas na matéria. Apenas herdamos dos nossos pais as condições que revestem o nosso corpo físico, mas o espírito não vem do espírito dos nossos pais, mostrando aí que há uma necessidade de um entendimento, e a doutrina espírita nos traz esse entendimento, nos mostra a pluralidade das vidas sucessivas, nos mostra a sequência de que, para sermos espíritos puros, não podemos habitar apenas uma única vez num mundo ainda tão atrasado quanto a Terra. É necessário que venhamos novamente, é necessário que habitemos novos corpos novamente. Por quê? Porque essa é a grande diferenciação entre a ressurreição e a reencarnação. Na ressurreição, o mesmo Espírito habita o mesmo corpo em diversas vivências. O que hoje a ciência comprova que é impossível. Mas a reencarnação é quando o mesmo Espírito habita diferentes corpos, formados para cada nova etapa reencarnatória, fazendo com que nós tenhamos essas vivências guardadas no nosso espírito imortal,
E o que é do corpo, o que é da matéria, ficará no mundo da matéria. Servirá de alimentos para outros corpos. E aí a gente viu hoje a ciência, com cientistas não espíritas, comprovando esses ensinamentos de Jesus. As lembranças espontâneas de vivências passadas das crianças. Os estudos do Dr. Ian Stevenson, do Dr. Jim Tucker, do Dr. Hernani Guimarães Andrade, onde nós podemos cientificamente entender que as crianças que lembram com detalhes de vidas passadas não estão fantasiando, e sim estão recordando-se de outra etapa reencarnatória. Assim, Kardec, na sua fantástica frase, resume todo o ensinamento: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. A lei é de progresso. Nós não estacionamos quando nos propomos ao esforço em busca da nossa evolução. Porque nós sofremos a propulsão da própria lei de progresso. Podemos sim, numa ou noutra encarnação, não nos esforçando a estacionarmos na aprendizagem, na evolução, mas a lei vai nos impulsionar, mais hora menos hora, para esta evolução. Ele também veio nos ensinar que ele trazia o consolo. Jesus vai dizer que além dele, que veio trazer o consolo, ele também iria solicitar ao Pai, nessa citação de João: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode perceber, porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Jesus já prevê que os seus ensinamentos seriam ou esquecidos ou deturpados. E por isso ele disse que o outro Consolador iria recordar o que ele tinha nos ensinado. Fazendo uma alusão aqui a distância entre os seus ensinamentos e com a evolução da humanidade, nós poderíamos ali ter perda dos seus ensinamentos, como realmente aconteceu, né? Principalmente nas guerras fratricidas que, em nome de Deus, em nome de Jesus, irmão mataram irmão. Então, segue os ensinamentos na lei de causa e efeito, o sermão das bem-aventuranças. Vai nos dizer o quê? Que esta é uma lei divina, que nós temos que despertar para essas leis eternas, para aí compreendermos o amor de Deus para com as suas criaturas. O sermão das bem-aventuranças, que vão nos trazer: bem-aventurados os que choram, os que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, os que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vós é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas, ai de vós, ricos que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Jesus está
estava aqui nos falando da lei de causa e efeito. Que nós somos herdeiros de nós mesmos. Que ninguém paga pelo outro as suas dívidas. Que ninguém resgata pelo outro os seus débitos. Nós somos os instrumentos do nosso destino. Que se estávamos chorando na época, estaríamos mais felizes, com certeza, depois. Por quê? Porque ele dizia que no mundo nós teríamos aflições, que nós não estávamos aqui, num planeta ainda atrasado de provas e expiações, para sermos felizes. Nós estamos aqui justamente para as provas necessárias para a nossa evolução e também para o resgate dos nossos débitos. Nós vamos ver quando ele fala dos bem-aventurados os pobres de espírito, que são aqueles que herdariam o reino dos céus. Quando ele fala daquelas pessoas simples, quando ele fala, bendito é tu, ó Deus, que resguarda dos sábios e libera para os simples o teu conhecimento. Por quê? Porque nós ainda trazemos muito orgulho dentro de nós. Então, quando Jesus, nas suas palavras simples, colocava para o povo, aquele sábio, aquele doutor, questionava essas palavras, enquanto que aquele que tinha puro coração compreendia os seus ensinamentos. Bem-aventurados esses, então, de coração puro, que ele vai assemelhar às crianças. Deixai que venham a minhas criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará. Aí ele faz novamente uma comparação, novamente uma descrição, novamente uma exemplificação de que aquele que não traz pureza no coração, como as crianças são puras. Por quê? Porque ainda não fazem o mal pelo mal e não fazem o bem pelo bem, são puras de coração. Aí ele então fez a comparação para mostrar quais os que poderiam entrar no reino de Deus. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Aqui Jesus então vai nos dar como lei a mansuetude, a doçura, a afabilidade, a resignação, a paciência, nos mostrando que tudo é contrário à lei, inclusive as citações de nomes. Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos. Quem são os misericordiosos? Aqueles que perdoam. Então Jesus nos ensinou que estamos aqui para o perdão. Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Aqui Jesus usou também de uma figura. Por quê? Porque Deus, em não nos julgando, não nos perdoa ou não nos condena. Mas para aqueles homens de então, ele necessitava dizer: se você não perdoa o seu irmão, Deus também não vai lhe perdoar. Para que nós aprendêssemos a sermos misericordiosos, a sermos aqueles que perdoamos, independente de quantas vezes. Não apenas 7, mas 70 vezes 7 vezes, como ele dissera para João. A maior lei, ele veio nos ensinar. Qual é a maior lei? Qual é a lei que nós devemos seguir, independente do que tenha sido o nosso ensinamento? E a maior lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este, o maior
maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. Aí a gente vai ver que se a gente conseguir realmente cumprir esses dois mandamentos, nós estamos praticando a lei de Deus. Se nós amarmos os nossos semelhantes, os nossos próximos, como a nós mesmos, nós aí aprenderemos a amar a Deus. Então nós temos que começar amando a si mesmo, para depois amarmos ao próximo, para depois amarmos a Deus. Aquele que não se ama não consegue amar o outro. Aquele que é egoísta e que as pessoas dizem, não, ele tem o amor próprio, ele não tem amor. Porque egoísmo é o contrário da lei de amor. Aquele que tem o amor próprio, que tem o egoísmo, não consegue a prática do amor. O amor é doação, o amor é entrega, o amor é auxílio. Então nenhum indivíduo que não consegue amar a si, conseguirá amar o próximo e muito menos a Deus. E nessa proposta do amar a si mesmo, Jesus propõe que nós amemos os nossos inimigos. Não só o próximo, que às vezes são nossos amigos, mas ele propõe mais, que nós amemos os nossos inimigos. Nessa citação, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faça e levante o sol para os homens e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazeis mais que com os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Mostrando que nós, além de nos amarmos a quem nós amamos, devemos, além disso, amarmos os nossos inimigos. Fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem e caluniam. Vejam a distância que nós ainda estamos dessa aprendizagem, desse ensinamento de Jesus, quando ele nos compara. Os ladrões, os de má vida, também amam os seus. Os indivíduos que são a escória moral da sociedade também amam os seus. Então, qual a diferença entre nós, se nós também amamos somente os nossos? Olhem a proposta educativa do Cristo para nós. Ele vai nos trazer a humildade. A humildade como a proposta educativa do Espírito imortal. Sabedores que somos, que fora da humildade não chegaremos, Mateus registra a citação de Jesus. Guardai-vos de falar vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto ao vosso Pai, que está no céu. Quando, pois, dás esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Assim a tua esmola se fará em segredo, e teu Pai, que vê o escondido, te pagará. Mostrando que a caridade deve ser feita com humildade, senão não é caridade. Se nós dermos e registrarmos, publicarmos, anunciarmos, já teremos recebido a nossa recompensa. De nada tem valor. E no Evangelho, Kardec registra de que aquele que dá com intenção de divulgação da sua obra não tem valor nem na sua intenção
a adoração. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Nossa, como isso ainda está esquecido hoje em dia. Como se tivesse caído em desuso os 10 mandamentos. Se sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai vosso pai e vossa mãe. Se ele nos orienta nessa proposta de não só nós buscarmos a nossa evolução, como também acolhermos o nosso pai, a nossa mãe, honrarmos, darmos estrutura, darmos amparo, principalmente quando os nossos pais tornam-se nossos filhos. Nós precisamos relembrar esses ensinamentos, principalmente para as crianças e os adolescentes do nosso entorno, da nossa família. Por quê? Porque trazer os ensinos de Jesus é relembrar que as crianças, os adultos, os idosos devem honrar pai e mãe. E isto fica explícito nessa citação. A caridade. Jesus vai nos chamar a atenção para a caridade. Para tudo que ele faz, ele lembra da caridade. E nós vamos ter no Evangelho segundo o Espiritismo que fora da caridade não há salvação. Que fora de nós já pensarmos no outro, nós não teremos como amealharmos as belezas do mundo espiritual. Jesus traz esses ensinamentos para que a gente compreenda que é aqui que nós precisamos dessa caridade. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me foste ver. Mas para aqueles que não fazem a caridade, para aqueles que fazem para benefício próprio, estes não receberão a possibilidade de entrarem no reino de Deus. Por quê? Porque já tiveram a sua recompensa aqui. Então a caridade, ela tem que ser uma proposta calcada na humildade. Na humildade como que o próprio mestre fazia. Fazia a caridade na cura, fazia a caridade no conselho, fazia a caridade no estar junto com as pessoas. E sempre ele dizia, ele devolvia a responsabilidade. Vás e não voltes a pecar. Vás e não comente com ninguém o que te sucedeu, para que se cumpram as profecias. Jesus vem nos explicar que as coisas do Espírito são diferentes das coisas da matéria. Ele vai dizer numa citação que nós não podemos servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Ele vai então dizer: ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou se perderá, ou se prenderá um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Mamon era um deus dos povos pagãos, que significava a fortuna, que significava o tesouro, o ouro. Então ele vai dizer que nós não podemos servir a dois senhores. Isto é diferente de nós desperdiçarmos os valores, os recursos que estão nas nossas mãos. Não podemos servir a dois senhores significa não podemos ser escravos dos dois senhores, ou um ou outro, porque as pessoas confundem muito com os recursos que são necessários para que o indivíduo desenvolva suas potencialidades
O que nós estamos aqui dizendo é aquele indivíduo que se torna escravizado destes recursos financeiros. Porque o próprio Jesus disse que a nossa vida plena não é aqui no mundo físico. Ele vai também nos ensinar como buscar essa perfeição. Como nós, ainda num estágio muito atrasado da nossa evolução, podemos, desde aqui agora, sermos perfeitos. Então, ele faz a citação: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais que os outros? Não fazem os mesmos os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ele nos dá o caminho para nós sermos perfeitos, amando, perdoando, trabalhando no bem, esquecendo de nós mesmos. Mas ele vai falar aqui: sede, pois, vós outros perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. É claro que a perfeição nossa, humana, chega a um limite. Nós nunca chegaremos à perfeição do Pai, porque Deus é único. Mas o que Jesus quis nos lembrar aqui é que nós poderíamos fazer essas suas citações de amar, de fazer o bem, de perdoar, como Deus também nos faz. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Quando a gente lembra desse ensinamento de Cristo, a gente, à primeira vista, parece que o próprio Cristo, ou o próprio Deus, tenha nos escolhidos. Mas quando a gente vai entender essa citação, nós vamos ver que nós é que nos escolhemos para sermos os chamados por Deus e daí trabalharmos na seara do Cristo. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aqui nós vamos ver bem claro como Jesus nunca quis ser confundido, ser chamado de Deus. Ele faz uma distinção muito grande e que algumas religiões se perderam no entendimento dos seus ensinamentos. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Aí Jesus vai dizer que não adianta a gente dizer que é espírita, que é católico, que é evangélico, que rótulos não vão nos fazer evoluir. A prática do bem, a prática do perdão é que nos fará a evolução. E não os nossos rótulos, não as nossas pretensas teorias de que nós auxiliamos aqui ou acolá. Nós precisaremos realmente introjetarmos o bem, a caridade, a humildade na nossa vivência, para aí compreendermos essa possibilidade de retornarmos à casa do Pai. O poder da fé. Jesus vai nos ensinar de uma maneira maravilhosa o poder da fé, principalmente naquela questão do menino lunático. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino
que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te dali para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Vejam os ensinos de Jesus. Ele chama os próprios apóstolos de raça incrédula. Por quê? Porque eles não acreditavam no poder que eles próprios tinham. Quantos de nós nos sentimos assim? Quantos de nós, às vezes, a gente acha que não está pronto, acha que não pode, acha que não é competente, acha que não é capaz? Por quê? Porque nós não cremos em nós. Porque nós não estamos imbuídos em despertar em nós as potencialidades que o próprio Jesus veio nos ensinar. Todos nós, através desse poder da fé, podemos fazer o que ele fazia e muito mais. São as palavras do próprio Mestre. Os trabalhadores da seara do Cristo. Nós vamos ver que São Mateus relata: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar os trabalhadores para a sua vinda. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Nós podemos ser trabalhadores, sim, da seara do Mestre. Por quê? Porque o Pai Celestial nos oportuniza, através do que o próprio Jesus falou, da parábola dos talentos. Quando nós reencarnamos com cada um com uma tarefa pertinente à sua condição evolutiva. E nós, em vez de trabalharmos nessa seara, multiplicando os nossos talentos, o que a gente faz? A gente faz que nem aquele servo mau que enterra o talento. E que quando o Senhor virá cobrar, isto é, quando nós retornarmos para o mundo espiritual, a gente diz aqui, ó, está aqui o talento que me deste. E daí, nós seríamos cobrados pela nossa própria consciência. Porque nós estamos na condição de exercermos todas as funções para as quais se apresentam diante da nossa caminhada evolutiva. Nós não temos um peso maior do que podemos carregar. Nós temos esses talentos, nós temos o amparo, nós temos os benfeitores que nos posicionam exatamente na seara do Cristo. Basta que a gente se movimente para, então, agir como trabalhadores do Cristo. As nossas obras falarão por nós. Jesus vai nos trazer essa pérola de ensinamento, que nós seremos julgados pelas nossas obras. Não é pela obra do outro, ou não é porque o outro não me deixou fazer. Nós seremos julgados pela nossa consciência exatamente pelo que fizemos. Nessa citação dos falsos cristos e falsos profetas, Jesus então vai nos lembrar: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco coberto de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapazes. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-las-eis, pois, pelos seus frutos. É isso que nós precisamos entender. Que nós alcançaremos patamares de acordo com o que aqui fizermos. Ninguém será
julgado pelos atos do outro, somente pelos seus próprios. E isso nos dá uma tranquilidade, uma paz de espírito, porque nós estamos juntos por misericórdia do Pai, para que uns auxiliemos os outros, orientemos, demos o exemplo, caminhemos lado a lado, façamos juntos essa peregrinação. Mas a caminhada é individual, a caminhada é nossa. Nós seremos julgados pelas nossas obras. E isso apacenta o nosso coração. Porque apesar da dificuldade do meu filho, do meu pai, do meu irmão, do meu marido, da minha esposa, eles terão o seu tempo próprio. Eles terão o seu julgamento próprio. Eu não preciso me desesperar se o meu filho está caindo no precipício e se eu dei tudo de mim para que assim não fosse. Se eu tentei, desde a mais tenra idade, tentar reeducar aquele espírito no caminho do bem, isso dá paz aos corações, principalmente aos corações dos pais, que hoje em dia se veem diante de tantas dificuldades no mundo dos jovens. A afinidade das almas, quando Jesus vai nos ensinar que o homem não deveria separar aquilo que Deus juntou, mas não é a junção social, jurídica, de leis, que aqui são diferentes de outros lugares. É a junção da afinidade das almas, a afinidade daqueles espíritos que se comprometeram antes de vir, que se colocaram à disposição para criarem juntos. É isso que Jesus veio nos ensinar. O demais, aquelas almas que já estavam separadas, já devem seguir separadas. Por quê? Porque é preferível que sigam separadas a ficarem martirizando-se num mesmo local, umas contra as outras, porque não tem afinidade. No nosso planeta, a maioria dos casamentos são casamentos do tipo provação, são provas para os cônjuges. E as provas, normalmente, podem ser adiadas, postergadas, transferidas, né? Então, poucos são aqueles casamentos, ainda na nossa fase evolutiva, cujas almas são almas afins. E aí a gente tem paz para os corações, ao contrário de outras religiões que condenam as separações. Para Jesus, para o seu entendimento, aquelas almas que deveriam continuar juntas eram as almas afins. Por isso, o homem não deve separar aquilo que Deus juntou. A imortalidade da alma. Jesus vem nos ensinar, principalmente nessa citação. Disse ao outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Mostrando que morto é aquele que não crê na vida futura. Porque aquele que crê, ele sabe da vida futura. E ele já pode trabalhar ainda aqui por esta vida futura. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Ele não estava dizendo, menospreze os despojos de teu pai, deixe de qualquer jeito não. Ele só disse que era para não gastar muito tempo nisso. É para deixar para aqueles que realmente não creem na vida eterna do Espírito e que daí se sobrecarregam com as vicissitudes da vida terrena, da vida física. Somos todos os enfermos da alma, somente os sãos não precisam de médico. Jesus, ao fazer essa citação, ele nos propõe que nós estamos aqui todos na mesma condição de enfermos. Quando ele, então, faz a citação de Mateus.
Estando Jesus à mesa, em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez com que os fariseus, notando, disseram aos discípulos: como é que um vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Somos nós os enfermos. Jesus mergulhou na alma doente, enferma de Madalena, sabedor do seu passado impuro, mas propondo a ela o amor purificado, que ela exerceu até o final dos seus dias, quando fora viver no Vale dos Leprosos e acaba morrendo leprosa. Ela foi lá para levar a boa nova. Jesus também sabia da traição de Judas, sabia que Pedro iria fraquejar, sabia antecipadamente da resposta de Zaqueu no sicômoro, que ele disse: desce daí que hoje eu vou jantar em tua casa, mostrando que ele veio para nós, os enfermos, não para os sãos. Os sãos já estão em outra condição evolutiva. A movimentação das forças internas, quando Jesus propõe, busca para encontrar, te movimenta. Quando ele faz a citação segundo Mateus: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, quem procura, acha. E aquele que bate, a porta abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão, ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Se nós realmente movimentarmos essas forças, essas potencialidades que nós temos, colocando em prática os ensinos de Jesus, quando nós nos verificarmos diante de vicissitudes, de enfermidade, de problemas, tantos que somos padecedores ainda, se nós buscarmos a conexão com o alto, nós assim teremos. Quando Jesus vai falar, dai de graça o que de graça recebei, ele vai falar então da mediunidade. Principalmente quando ele institui para os seus apóstolos, nós, restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Por quê? Porque nós ganhamos esta ferramenta a mais da mediunidade para auxiliarmos todo aquele que ainda necessita. A conexão com o alto, pedi e obtereis. Aí nós vamos ver que Jesus veio nos ensinar também como nós tínhamos que orar. Porque ele também orava ao Pai, ele também pedia, ele também ficava em afastamento dos apóstolos e orava ao Pai. Então, ele vai nos dizer: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que oram em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Mas, quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechando a porta, orai a vosso Pai em segredo. E o vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Esse fechando o quarto aqui, o vosso quarto, na realidade, pode ser um quarto físico mesmo, mas pode ser um quarto dos nossos sentimentos, para nós entrarmos dentro de nós, fazermos uma reflexão profunda, buscarmos a conexão com o alto. Jesus fazia isso. Vocês imaginem, para um ser perfeito, estar submetido a um corpo de carne igual ao nosso,
nós éramos naquela época. Se nós ainda hoje temos dificuldade dessa prática, imagine, tá? Então, ele também sentia a necessidade de entrar dentro dos seus próprios sentimentos e fazer a conexão com o alto. E assim, nós vamos ver que Jesus é a vida em representação máxima do Criador, como modelo para a humanidade de todos os tempos. Os seus ensinamentos vertiam amorosos, firmes, necessários quando era preciso, mas sempre como educador. Sigamos os seus passos e encontraremos a casa do Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim, nós precisamos buscar em Jesus, na sua proposta pedagógica, amorosa, aquela que faz vibrar dentro de nós as nossas potencialidades, para que aí consigamos seguir neste caminho e encontrarmos a felicidade plena, que é o que todos nós buscamos. Com isso, nós encerramos a exposição da noite de hoje, agradecendo a paciência de vocês. Mas quando nós trouxemos esse material, nós não conseguimos tirar um ou outro capítulo, porque tocam muito nos nossos corações, porque ainda necessitamos muito destes ensinamentos em nossas vidas. Que possamos